Olá, meu nome é Bruno Bastos e no vídeo de hoje nós vamos aprender a como controlar o LED com Arduino utilizando um sensor magnético chamado Reed Switch. Nesse nosso exemplo, nós teremos um Arduino que irá controlar o LED, fazer o LED piscar. Esse exemplo é bem parecido com o anterior, com o exemplo do botão. Só que ao invés do botão, nós teremos uma chave ligada ao Arduino. Só que essa chave aqui, ela é magneticamente ativada. Ou seja, quando não tem nenhum ímã perto, ela está aberta. Quando o ímã se aproxima perto dela, essa chave fecha. Essa chave fecha o contato aqui, que manda o sinal para o Arduino e que faz o LED piscar. Como eu havia comentado, esse nosso exemplo é bastante parecido com o exemplo do botão e do LED. Então nós vamos aproveitar o mesmo exemplo anterior. Aqui nós temos o exemplo anterior, ao invés de botão LED, a gente vai falar do Reed Switch ou sensor magnético. O LED vai ter o mesmo pino, a entrada também, só que ao invés do botão agora vai ser o Reed Switch. Aqui também vou mudar a configuração. E aqui vai ser a mesma coisa. Se o Reed Switch, se o sensor magnético estiver ativado, o LED vai piscar. Se ele não estiver ativado, ele não vai fazer ação alguma. File, Save As. Vou colocar o nome de Reed LED. Vamos ver se não tem nenhum erro. Vou tentar gravar, só que como o Arduino não está conectado, ele dá esse erro. Entretanto, ele salva na minha pasta o arquivo que me interessa, que é esse daqui. Esse arquivo nada mais é do que um código em linguagem de máquina que vai ser interpretado pelo Arduino. Eu vou usar o mesmo exemplo da experiência anterior, que é o exemplo que a gente fez no Proteus. Só que aqui, ao invés de ser um botão, uma chave normal, a gente vai substituir pelo Reed Switch. Aqui a gente não vai mudar nada, eu só vou nomear com outro nome dentro da pasta do Reed Switch, simulação. E aqui eu vou importar, aqui também não vou mudar nada, eu vou importar o arquivo que a gente acabou de fazer. Coloco para rodar.
e também as mesmas edições anteriores. Precisa ter um resistor de 10K para ele poder funcionar. Se não tiver, ele acaba ficando instável. E agora nós vamos para a nossa parte da montagem prática. Agora, na nossa montagem prática, nós vamos usar o Arduino, o EMULA9. Nós vamos usar um Deep Switch, um Reed Switch, que é esse sensor aqui. Esse sensor ele é uma chave, conforme a gente pode ver nessa figura aqui. Então o que acontece? Quando nós temos um ímã e ele se aproxima dessa chave, essa chave fecha contato e acaba dando sinal entre esses dois pinos aqui. Então, se eu tenho um ímã que se aproxima da chave, acaba fechando o contato e que esse sinal vai para o Arduino. Então, além do ímã e do Deep Switch, nós vamos usar protoboard, alguns cabos coloridos, e o nosso resistor de pull down de 10 kΩ. Então, o primeiro passo é, vamos gravar o nosso código aqui no Arduino. Vou conectá-lo. Vou chamar o programa. Agora eu vou mandar gravar. Pronto, o programa está gravado. Vou desconectar. E vou começar a minha montagem, né? Então, primeira coisa, tenho que localizar os 5 volts. Que é esse pino bem aqui. Ligo com vermelho. Tenho que localizar meu terra, que é esse pino bem aqui. Eu ligo com preto. Tenho que localizar a entrada do meu sinal, que é o pino 2 do Arduino. Vou pegar o protoboard. E aqui eu vou ligar meus 5 volts. Dar meu sinal de terra aqui. Meu resistor de pull down. Um eu ligo no terra e outro eu ligo aqui. Daqui eu tenho a mesma ligação para o pino de sinal, que vai para cá, para o Arduino. E finalmente, vou fazer a ligação do meu Deep Switch. A parte vermelha eu vou ligar meus 5 volts. E essa parte aqui vai para o pino de sinal, como vocês podem ver. Agora o que eu vou fazer, eu vou ligar o cabo USB para alimentar o Arduino. O LED pisca inicialmente para dizer que ele está inicializando.
E agora o que eu vou fazer? Eu tenho aqui meu read switch. Eu tenho um ímã. Eu aproximo o read switch do ímã e eu aproximo e ele começa a piscar. Percebam que não existe o contato físico, é apenas a aproximação. Eu afasto, ele para, eu aproximo, ele começa a piscar. Então, isso daqui na prática tem inúmeras aplicações. Por exemplo, o portão automático que normalmente funciona, ele funciona assim: você tem perto do motor um sensor desse, um sensor magnético, e no portão você tem um ímã. Quando o sensor chega perto do motor em uma determinada posição, ele acaba automaticamente acionando o motor para que ele seja desligado, porque o portão já chegou na posição que ele queria. Ou no elevador, quando o sistema quer saber em que andar o elevador se encontra, ele coloca um sensor magnético desse daqui para cada andar. Então, e um ímã no elevador. A cada andar que o elevador vai passando, ele aciona esse ímã, esse sensor, e o sistema sabe que o elevador se localiza em um determinado andar. Bem, esse exemplo aqui foi um exemplo mais curto, porque a gente já aproveitou a programação e a parte de simulação do exemplo anterior. E é mais um tipo de sensor que você pode usar em seus projetos. Era isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigado. Em caso de dúvidas, sugestões e aquisição de kits de tecnologia, por favor, envie um e-mail para arduino@engcomper.com.